Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje eu estou aqui no canal para fazer um vídeo um pouco mais pessoal. Um pouco não, né? Muito pessoal. Vou contar a minha história. Eu vou contar como que eu vim parar nos Estados Unidos, minha trajetória. Então esse vídeo não vai ser tão informativo quanto os outros que eu tenho no meu canal, mas se você gosta desse tipo de conteúdo, eu convido você a continuar assistindo e eu espero muito que você goste do vídeo. E como sempre, se você ainda não me segue no Instagram, eu vou pedir pra você me seguir lá, @yasminsouza. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e dá like nesse vídeo. Eu prometo que vai ser um vídeo muito legal. Então, eu não sei exatamente como começar esse vídeo, então eu vou começar com informações básicas sobre mim. Eu nasci dia 18 de maio de 1996, então sim, eu tenho 23 aninhos hoje. E eu nasci em Manaus, Amazonas, então sou manauara, sou amazonense. Eu morei uma grande parte da minha infância em Porto Velho, em Rondônia, mas eu considero que eu nasci e fui criada em Manaus porque essa foi a minha vida praticamente inteira. E algumas informações básicas sobre a minha criação, família, enfim. Eu fui criada com a minha avó minha vida inteira. Sempre tive meus pais perto de mim fisicamente, a gente sempre morou todo mundo muito perto, mas fui criada com minha avó, que eu considero obviamente minha mãe. Então sim, fui uma menina criada com vó. E eu não tenho nenhuma vergonha disso, inclusive. Minha avó é realmente minha segunda mãe. Eu falo que eu tenho 3 mães porque na minha criação fizeram parte principalmente minha mãe, minha avó e minha tia. Fui criada por 3 mulheres guerreiras maravilhosas e eu sou muito grata por isso. Então esse foi o meu alicerce sempre durante toda a minha vida, foram essas 3 mulheres. E claro, o resto da minha família, mas sempre elas estavam ali à frente comigo. E assim, gente, eu sempre fui uma criança e depois adolescente, depois jovem, que sempre teve o espírito muito livre. Eu sempre fui muito extrovertida, eu sempre fui muito falante, eu continuo desse jeito, nunca mudei isso. Eu sempre gostei de sair, eu sempre gostei de conhecer pessoas, eu sempre gostei de conversar. Eu sempre gostei de viajar, eu cresci viajando com minha família, então acho que isso ajudou bastante a solidificar, digamos assim, esse meu espírito livre. E eu sempre tive muitos sonhos, eu sempre fui muito sonhadora. Eu gosto até hoje, que eu tenho 23 anos, eu continuo usando a palavra sonho. Eu sei que muita gente, quando cresce, fala objetivo, eu tenho minhas metas, mas eu ainda tenho um carinho, um apreço pela palavra sonho. Eu acho que tem certas coisas que quando a gente cresce a gente não deve perder. E eu acho que sonhar é uma delas. Eu sempre que realizo um sonho meu, eu digo que eu tenho que reciclar os meus sonhos, porque eu acho que isso me move e eu gosto que isso me mova na minha vida. Isso sempre foi assim, desde que eu era pequena. Claro que sonhos quando eu era pequena eram totalmente diferentes dos sonhos de hoje, mas eu sempre fui uma menina muito sonhadora e isso, claro que causava as pessoas acharem que eu viajava na maionese, que eu vivia no mundo da lua, que eu não tinha os pés no chão, mas sempre foi uma característica minha, digamos assim. Eu lembro que o meu pai me contou um dia que quando eu tinha 13 anos, se eu não me engano, se eu tiver errado ele vai me corrigir aqui nos comentários, porque meu pai assiste todos os meus vídeos, ele é meu fã número 1. Ele me contou um dia que quando eu tinha 13 anos, eu falei pra ele que eu queria sair de casa, que eu queria morar sozinha. Tipo assim, 13 anos de idade querendo morar sozinha. E hoje eu dou risada quando ele conta essa história, mas eu percebo que esse momento representa exatamente quem eu era. Essa menina nova que não tinha noção de nada, mas já queria o mundo, digamos assim, já queria ir pro mundo e colocar em prática tudo que eu pensava que eu queria na época. E eu acho que eu falei pra vocês agora há pouco sobre a minha paixão por viajar, e eu tive essa paixão desde pequenininha. Inclusive hoje eu tenho 2 tatuagens, uma aqui e uma no meu braço, que o significado, digamos assim, é viagem. E eu lembro que quando eu tava ali no ensino médio eu comecei a implorar, pedir pra minha família pra eu viajar sozinha. Eu queria fazer intercâmbio, eu queria fazer tudo que eu via na internet de intercâmbio, eu queria fazer. E quando eu tava no 2º ano do ensino médio, eu completei 15 anos e sim, eu era bem mais nova que todo mundo. Eu terminei o ensino médio com 16, me formei no 3º ano com 16 anos, porque eu pulei uma série quando eu era muito pequena, foi do Jardim 2 pra alfabetização. Na época, eu não sei se hoje ainda existe Jardim 1, Jardim 2, Jardim 3, mas na minha época tinha. E aí eu aprendi a ler e escrever muito cedo por causa da minha avó, que ela é professora, e ela me ensinou em casa, enfim, desde muito cedo. Então eu lembro que eu pulei do Jardim 2 pra Alfa. Então voltando, quando eu completei 15 anos, os meus pais me deram, ao invés da festa de debutante, que muita gente gosta de fazer, eles me deram de presente um intercâmbio de 1 mês, duração de 1 mês pra Inglaterra. Então foi um momento que eu fiquei muito feliz, apesar de que hoje eu penso que eu era muito nova. Eu fico pensando, caraca, eu tinha só 15 anos e eu viajei pra fora do país pela primeira vez sozinha. Eu passei meses ansiosa porque a gente fechou tudo no meio do ano, se eu não me engano. E eu ficava contando os dias, eu tava super empolgada, porque como eu falei pra vocês, eu sempre meio que sonhei com isso, sempre quis viajar sozinha, entre aspas, né, porque a gente tinha um grupo, não era só eu, eram vários alunos que foram juntos. E agora falando um pouco mais sobre esse intercâmbio, foi um intercâmbio pra estudar inglês. A gente ficou 2 semanas em Torbay, uma cidade que fica a 5 horas de Londres, é bem pequenininha.
E as outras 2 semanas restantes, foram 4 semanas, a gente ficou em Londres. Essas 2 cidades a gente ficou em casa de família. E ficar na casa de uma família local, britânica, mudou toda a experiência pra mim. Porque isso ajudou o meu inglês ir de 0 a pelo menos 5. Acho que com certeza não 10. Mas eu lembro que o que realmente fez a diferença no meu inglês durante esse mês foi estar morando com pessoas que só falavam inglês. Então eu não tinha pra onde correr, eu não tinha como... Ou eu não falava com eles, ou eu treinava o meu inglês. E acabou que isso aconteceu porque as 2 famílias que eu fiquei foram famílias incríveis, incríveis. Eu tenho até hoje eles no Facebook. Foi realmente uma troca muito interessante. Eles foram fofíssimos comigo, a gente conversava muito. Eu sempre falei que... Eu cheguei na casa falando que o meu inglês não era bom e que eu ia precisar de ajuda, e eles super me ensinaram. Então, e só o ato de você conversar mesmo, nem que a pessoa não esteja corrigindo você, quando você conversa com alguém em inglês... mesmo se forçando a conversar, você vai aprender, você vai pegar o vocabulário da pessoa, você vai conseguir melhorar a sua pronúncia, o seu vocabulário, tudo. E agora eu vou contar uma curiosidade pra vocês perceberem que não foi só impressão minha, que realmente meu inglês mudou depois desse intercâmbio. Quando eu fui pro intercâmbio, eu tinha acabado de começar a fazer meu curso de inglês. Se eu não me engano, eu tava fazendo cultura inglesa há 1 ano já. E essa foi a escola de inglês que eu usei no Brasil. Eu fiz cultura inglesa até acabar. Então eu comecei em um dos primeiros níveis. Eu fiz o teste de nivelamento, me colocaram numa turma. E eu comecei bem do básico mesmo, porque eu realmente, gente, não sabia muita coisa de inglês. Eu sabia, assim, palavras soltas, porque eu ouvia muita música, eu sempre assisti muita série e filme. Mas eu não conseguia conversar com ninguém. Eu comecei na cultura inglesa e aí no final do ano eu viajei para esse intercâmbio. Então nesse momento no intercâmbio eu tinha feito 1 ano de curso, que significa 2 níveis, porque na cultura inglesa cada nível é 1 semestre. E aí eu fui pro intercâmbio e voltei. Quando eu voltei, eu percebi mesmo que eu tinha melhorado meu inglês, mas eu achava que era pouca coisa. Mas eu falei, já que o curso demora, sei lá, X anos, eu vou fazer uma prova de nivelamento na cultura de novo, pra saber se eu vou conseguir pular pelo menos 1 semestre. Pra minha surpresa, depois que eu fiz a prova de nivelamento, eu tinha conseguido sim pular de nível, só que eu pulei muito mais do que eu imaginava, gente. Eu consegui pular 2 anos de curso na cultura inglesa. Eu consegui ir, sei lá, do básico pro tipo intermediário avançado, alguma coisa assim. Eu não lembro os termos exatamente. Sei que a cultura tem cada um divididinho, mas eu não vou lembrar exatamente. Mas eu pulei 2 anos, eu pulei 4 níveis. 4 semestres, 2 anos. Isso foi uma super surpresa pra mim. Eu sabia que eu tinha, assim, melhorado um pouco, mas realmente esse intercâmbio mudou várias coisas na minha vida, mas uma delas foi meu inglês. Mas assim, vou fazer um disclaimer aqui. Eu não tô falando que eu voltei do intercâmbio falando super fluente, sabendo todo o vocabulário do mundo. Eu tô falando que pro nível que eu estava antes do intercâmbio, foi um grande avanço pra mim. Eu consegui ir do básico pro intermediário perto do avançado. Mas claro que depois disso eu continuei estudando inglês, eu continuei fazendo cultura inglesa, eu terminei o meu curso na cultura, eu continuei estudando sozinha também. Eu lembro que eu parei de assistir filme e série com legenda em português, eu comecei a assistir só com legenda em inglês. Eu passei a ouvir música e escrever a letra em inglês e depois fazer a correção. Eu comecei a tomar várias medidas, assim, pequenas pra realmente melhorar o meu inglês. Sempre que eu podia falar com alguém em inglês, eu conversava com alguém em inglês. Eu viajei também depois, né, pros Estados Unidos e tudo mais, então não parou por aí. Óbvio que o meu inglês hoje é muito melhor do que naquela época, mas é porque eu sempre continuei estudando. E por que eu tô falando desse intercâmbio pra vocês, né, gente? Então, foi um momento muito marcante na minha vida, porque eu lembro que quando eu tava lá na Inglaterra, um país incrível, incrível, eu sou louca pra voltar, até hoje eu não voltei, mas eu lembro que despertou em mim um desejo de morar fora. Eu não sabia ainda onde que eu ia morar, pra onde que eu ia, como que eu ia, mas eu tinha 15 anos só, gente, eu não tinha noção de nada ainda, claro. Mas eu lembro de perceber que eu não queria morar no Brasil. Isso é uma coisa que eu não sei muito bem explicar, porque eu acho que não é uma coisa racional, assim, sabe? Eu acho que a gente tem esses momentos, às vezes, na nossa vida que dá um clique na gente e a gente, não sei, um desejo, um sonho se instala no nosso coração. A partir dali as coisas ficam um pouco diferentes e pra mim foi assim. Mas claro que, de cara, eu não sabia que isso ia realmente um dia acontecer, eu não sabia o quão sério isso era. Eu tinha 15 anos, gente, e claro, quando eu voltei e eu comecei a falar isso pra minha família, todo mundo achava que eu tava doida, né? Tipo assim, o que tá falando que vai morar fora? Você só tem 15 anos, tem faculdade pra fazer, tem vestibular pra fazer, tem uma vida pela frente. Então, claro que de começo todo mundo pensou que isso seria uma fase, né? Que isso seria uma coisa de adolescente, que isso ia passar e tudo mais, que a vida real ia bater na minha porta e isso ia passar. E o tempo foi passando, realmente, e eu só fui querendo cada vez mais. E quando eu quero uma coisa, gente, eu
eu vou atrás, entendeu? Eu faço, dou meu jeito. E aí eu lembro que eu comecei a pesquisar no Google sobre tudo. Eu pesquisei sobre high school, como que fazia intercâmbio de high school, pesquisei sobre faculdade. E também comecei a pesquisar vários países. Eu não sabia pra onde eu queria ir. Eu pesquisei, já quis a Noruega, eu já quis a Alemanha, eu já quis a Itália, eu já quis a Austrália, eu já quis, tipo, morar em todos os lugares. E aí, olhando tudo isso, os programas dos Estados Unidos me chamavam mais atenção. E eu acho que também tinha muito a ver com o fato de que tem muito mais informação sobre os Estados Unidos na internet, principalmente intercâmbio, faculdade, do que outros países. Então acho que por isso que eu acabei achando que os Estados Unidos seria mais possível pra mim. Então eu comecei a encher o saco da minha família pra fazer o ensino médio aqui nos Estados Unidos. Então eu tentei, obviamente não aconteceu, porque eu era muito nova, como eu falei pra vocês. Eu me formei no ensino médio com 16 anos, então minha mãe falou, não vou mandar você pra um país que eu não conheço, que você nunca foi, com 16 anos. E aí eu lembro que eu pensei, então tá bom, se minha mãe não deixou eu fazer ensino médio, talvez ela deixe eu fazer a faculdade. Então eu vou começar a fazer a cabeça dela pra fazer faculdade nos Estados Unidos. Eu comecei a conversar com minha mãe, aí ela ficou meio assim, porque não tinha muita informação, pelo menos assim, se tinha na época eu não encontrava. Mas eu acho que hoje em dia é muito mais fácil de você acessar informação sobre faculdade aqui nos Estados Unidos. Na época eu nem sabia como aplicava, eu não fazia a mínima ideia como funcionava. Aconteceu que obviamente nessa época eu fiz o vestibular, porque eu tava no terceiro ano, mas saiu o resultado do vestibular e eu passei pra Direito na UFAM, pra minha surpresa, pra surpresa da minha família. Não que eu não tivesse me esforçado pro vestibular, eu sim me esforcei, mas eu lembro que o número de vagas e a concorrência era uma coisa muito louca e a minha escola era muito competitiva, tinham muitas pessoas brilhantes na minha sala e na minha turma, então eu sempre me botei muito pra baixo, eu achava que não ia dar pra eu caber nas vagas que tinha, mas deu tudo certo. E aí a minha mãe falou, não, se você passou numa federal, você vai fazer direito aqui. Tipo, não tem nem opção da gente abrir mão dessa vaga numa faculdade federal, que não é todo mundo que consegue passar, pra você se aventurar num país que a gente nem sabe como que vai. Então, mais uma vez, o meu plano de vir estudar nos Estados Unidos foi deixado de lado, digamos assim, não aconteceu por esses motivos, e eu comecei a cursar Direito na UFAM. No terceiro período, então no segundo ano da faculdade, eu encontrei o grupo de Direitos Humanos da minha faculdade, que o nome é GCID, e esse grupo, gente, ele foi um marco na minha faculdade, ele foi um marco na minha vida profissional, ele foi um marco na minha vida pessoal também. Eu acho que eu não vou nem me estender muito aqui falando sobre, porque eu acho que eu vou ficar um pouco emocionada. Eu vou dizer pra vocês que esse grupo mudou muita coisa na minha vida. Eu sou eternamente grata a tudo, todas as oportunidades que esse grupo proporcionou a mim, mas ele mudou, acho que mais coisa dentro de mim do que fora. Até hoje eu colho frutos do que eu aprendi com esse grupo, do que eu vivi, tudo que ele me proporcionou, mas quando eu conheci esse grupo eu comecei a fazer parte, e aí eu descobri o mundo dos direitos humanos, eu descobri essa área incrível do direito que é a minha paixão, e eu não sabia, e naquele momento eu descobri. Então, na verdade, eu vejo que o grupo me ajudou a me situar na faculdade, a encontrar o meu propósito, a encontrar minha vocação, a encontrar o caminho que eu ia querer seguir. Eu meio que percebi, ok, eu estou no caminho certo, eu estou onde eu deveria estar, eu tenho que estar aqui nessa faculdade, com esse grupo, aprendendo direitos humanos, aprendendo mais sobre o mundo, sobre o direito, sobre tudo, porque direitos humanos, ele não é só uma coisa que você só usa quando você trabalha com direito. Ele implica no nosso dia a dia, ele implica na nossa convivência como seres humanos. Então foi quando eu entendi verdadeiramente porque eu tava ali naquele momento da minha vida e não em qualquer outro lugar. E eu acho que isso foi muito importante pros meus próximos passos também, porque eu acho que me deu uma autoconfiança que eu tava precisando naquele momento da faculdade, sabe? Quando você tá meio perdida e aí você descobre o porquê que você tá ali, e aí eu acho que você consegue seguir em frente muito melhor e muito mais certeira no que você quer, do que você quer, na verdade. Vamos lá, continuando a história. Logo depois que entrei no grupo, eles fizeram uma competição pra poder escolher uma dupla pra vir pra Washington, aqui nos Estados Unidos, a capital dos Estados Unidos, pra uma competição de direitos humanos que acontece todo ano e é uma competição trilingüe. Eles têm inglês, português e espanhol. Minha faculdade, a UFAM, tem uma tradição de todo ano mandar pelo menos 2 duplas. Uma pra competir e outra dupla pra ser observadora e aí auxiliar a dupla que tá competindo. Pra poder escolher as duplas que vão, eles fazem uma competição interna e aí a primeira dupla vencedora vai como competidora pra Washington e a segunda dupla vai, o segundo lugar vai como dupla observadora. Eu participei com muita vontade de ganhar, porém eu tinha muita vergonha, porque nessa época, gente, eu tinha um pavor absurdo de falar em público. Hoje eu
ainda tenho, assim, uma timidez, mas nessa época era horrível. E eu não sei se vocês já assistiram uma simulação de uma audiência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas é uma simulação bem tensa. Os juízes podem fazer perguntas pra vocês enquanto você tá ali, enfim, fazendo o seu discurso. Então é uma competição bem acirrada, digamos assim, é bem difícil. Mas enfim, eu entrei na cara e na coragem com uma dupla e acabou que a gente ficou em segundo lugar. Então nós ganhamos pra ser observadora na competição de Washington. E, inclusive, a dupla que ficou em primeiro lugar são duas grandes amigas minhas, então eu fiquei super feliz que a gente ia poder viver toda essa experiência juntas. E a gente começou a preparação para a competição, que inclusive é uma super preparação, e viemos pra Washington, e foi minha primeira vez nos Estados Unidos, inclusive. A primeira vez que eu vim foi por causa da competição, então foi super especial. E mais uma vez, essa foi mais uma viagem que vocês vão entender que marcou de novo a minha vida. Aí eu lembro que a gente ficou no dormitório da faculdade, hospedado, inclusive. Eles dão alojamento pra gente, tem que pagar, mas é um pouquinho mais barato do que você pagar um hotel. E como a competição é na faculdade, né, muito mais rápido de você chegar, não precisa acordar muito cedo e tudo mais. Então a gente ficou lá, então eu tive uma experiência meio que de faculdade americana, porque eu tava morando no dormitório mesmo que os alunos moram. Então essa experiência da competição em Washington foi totalmente enriquecedora pra mim. Eu aprendi muito, gente. Eu vi pessoas brilhantes lá, eu vi oradores incríveis. E além disso, eu tive contato com pessoas do mundo inteiro. Pessoas que são apaixonadas também pelos direitos humanos. Pessoas que fazem a diferença nos seus países. Pessoas que querem fazer a diferença nos seus países. Foi uma troca muito incrível, eu aprendi muito mesmo. Inclusive o que tá na minha lista, assim, pra fazer pro ano que vem é voltar pra competição, mas agora como juíza, porque só pode competir quem tá na faculdade ainda, matriculado na faculdade de Direito. Então, como eu não tô mais na faculdade, eu não tenho como ser competidora, mas eu quero muito voltar como juíza, então agora tá do outro lado, né, tá analisando os estudantes que estão participando. Eu sou apaixonada pelo modelo da competição, pelo estilo. Eu quero muito, muito ano que vem, em 2021, poder participar da competição como juíza. E se acontecer, eu vou compartilhar com vocês, inclusive. E aí, gente, além de tudo isso que essa competição acrescentou pra mim na minha vida educacional mesmo, né, na Yasmin estudante, também acrescentou na Yasmin, na minha vida pessoal, porque assim como aquela viagem que eu falei pra vocês, o meu intercâmbio lá da Inglaterra, que veio um desejo e foi plantado no meu coração, aconteceu isso lá em Washington. Eu voltei de lá decidida que eu ia ser advogada nos Estados Unidos um dia. E mais uma vez, eu não sabia como isso ia acontecer, eu não sabia se era possível. Então foi durante essa viagem que eu percebi que o país que eu queria morar realmente era os Estados Unidos. E não só morar aqui, mas eu queria muito estudar o direito daqui. O meu plano era me formar e vim pra cá depois. E eu não sabia se isso era possível, como eu falei pra vocês, eu não sabia se dava pra ser advogada aqui, eu não sabia as regras de nada. Eu só senti no meu coração que esse talvez seja o meu lugar. Tem uma participação especial aqui do lado, vai ficar esperando eu terminar de gravar. Porque já são... Olha a hora que eu tô gravando, gente. São 10h43 da noite, tá? Me valorizem. Mas enfim, porque eu trabalho o dia todo, né? Então tem que gravar à noite. E eu voltei pra casa, voltei pra Manaus e comecei a fazer o quê? Pesquisar de novo. Parece que a história tá se repetindo, né? Mas eu lembro que eu não sabia nem por onde começar. E eu comecei a digitar no Google como ser advogado nos Estados Unidos. E aí foi quando eu comecei a descobrir sobre a LLM, sobre como funciona a faculdade de Direito aqui também, porque é bem diferente no Brasil. E aí eu fui catando informação ali, fui catando informação aqui, porque não tinha muita coisa nessa época na internet falando sobre a LLM, até sobre o JD mesmo. Eu comecei a entrar em contato com as faculdades, perguntar como que funcionava, porque eu tava muito confusa. E as faculdades sempre me respondiam, esclarecendo várias dúvidas minhas. E nisso, gente, eu tava no meio da faculdade, então faltava ainda 2,5 ou 3 anos pra me formar na UFAM. Então eu tive tempo pra me programar, pra me planejar. Porque não é de uma hora pra outra que você consegue se mudar pra um país diferente, que você consegue pagar anos e anos de estudo, que você consegue mudar a sua vida assim. Então não foi uma decisão do dia pra noite. Eu tive que sentar com a minha família, obviamente, com os meus pais e contar isso que eu quero. Esse é o meu plano pra depois da faculdade. Se a gente puder fazer acontecer, esse é o desejo do meu coração. Eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero fazer LLM. Claro que eu não posso nem deixar de dizer que se não fosse minha família, eu nunca teria vivido esse sonho. Eu nunca teria nem chegado perto. Então eu vou ser sempre, pra sempre grata à minha família por tudo que eles fizeram por mim, até hoje fazem por mim. Eles sempre estiveram comigo, nunca duvidaram do meu sonho. Então foi crucial todo esse apoio da minha família. Eles que fizeram acontecer junto comigo, eu não seria possível de jeito nenhum sem eles. A partir desse momento a gente começou a se planejar. Então foi no meio da faculdade que eu e minha
minha família decidimos que a gente ia tentar fazer isso logo depois que eu me formasse. Claro que nunca foi uma certeza que tudo daria certo, né, gente? Não tem como ter certeza. Nem quando eu me mudei pra cá eu tinha certeza que ia dar certo, então a gente realmente deu esse tiro no escuro e confiando que Deus ia cuidar de tudo. E pra mim, sendo feita a vontade de Deus, tá tudo certo, mas eu tinha que tentar. E minha família me deu a oportunidade de tentar. Eu precisava saber se esse sonho que meio que sempre teve no meu coração era à toa ou não. E no final das contas eu percebi, né, que não era à toa, que eu tô aqui por uma razão. E deu tudo certo por uma razão, mas nessa época eu não sabia. Eu lembro que quando começou a chegar perto da formatura de Direito, a gente conversava, os meus amigos da faculdade, cada um perguntava, o que você vai querer fazer depois do curso, né? E aí cada um dava uma resposta. Algumas pessoas, eu vou montar meu escritório, eu vou advogar, eu vou prestar concurso público, eu quero ser juíza, promotora, defensor, enfim. E aí quando perguntavam de mim, eu falava, eu vou fazer mestrado de Direito nos Estados Unidos, eu quero advogar lá e tudo mais. E eu lembro que, tipo, as pessoas não duvidavam de mim, acho que não na minha cara, né? Acho que alguém duvidava, mas não na minha cara. Mas eu lembro que as pessoas tipo, meio que ignoravam, assim, sabe? Falavam, tá bom. Aí, tipo, mudava de assunto ou perguntava de alguma outra pessoa. Porque eu acho que ninguém realmente acreditava que ia dar certo. Só eu acho, não sei. E nem às vezes nem eu também, porque eu tinha muito medo de não dar certo. Mas eu sabia que eu ia tentar, isso eu sabia. Muita gente já chegou a me falar que porque eu fiz Direito eu nunca ia poder morar fora do país. Já me perguntaram se você quer morar fora, por que você fez Direito? Porque cada país tem um direito, então você nunca vai poder se mudar. Já vi muita coisa disso e foi por isso que eu fiz a minha pesquisa. Eu sentei e fui pro Google e fui pesquisar literalmente, tipo, como ser um advogado. Porque eu ouvi essas coisas, mas eu não queria que meu futuro fosse decidido por esses comentários que às vezes as pessoas estão falando coisas que elas nem sabem se são verdade ou não. E muitas vezes não é verdade. Então por isso que eu sentei e pesquisei e encontrei uma forma de realizar meu sonho e foi isso que eu fui atrás. E agora eu vou pular a história pra 2018, porque senão nunca vou acabar esse vídeo, vai ficar com 2 horas de duração. Mas 2018 foi um ano que eu me formei na UFAM, me formei na faculdade de Direito. Não vou lembrar agora o dia, mas foi em março, se eu não me engano. E nesse mesmo período da minha formatura, no começo do ano de 2018, eu já tava aplicando para as faculdades americanas, porque o meu objetivo era entrar no segundo semestre. Eu enviei todos os meus applications, apliquei para 9 faculdades, e eu fui aceita em 8. E aí depois que eu fui aceita, eu fiquei um pouquinho batendo cabeça com qual faculdade eu ia escolher. E acabei escolhendo, como vocês sabem, provavelmente por Loyola Law School, que é aqui em Los Angeles. Foi a faculdade que eu fiz meu LLM, que eu amo, recomendo pra todo mundo. E aí dia 13 de julho de 2018, no dia do aniversário da minha avó, inclusive, eu viajei e me mudei, na verdade, né, pra Los Angeles, aqui na Califórnia. Algumas semanas depois desse dia, as minhas aulas do mestrado começaram. Fiz meu mestrado no Loyola, me formei e foi uma experiência incrível, assim. Eu digo que nem se eu vivesse 100 anos, eu talvez não aprenderia metade do que eu aprendi durante esse mestrado se eu não tivesse o feito. E em maio de 2019 eu me formei no mestrado, tem até vídeo aqui no canal do dia da minha formatura. E o resto, acho que vocês sabem um pouquinho da história, porque foi quando eu comecei a ficar mais ativa aqui no canal. Eu compartilhei depois da minha formatura. Tem muito vídeo falando sobre o meu pós-LLM, então se você se interessar, convido você a voltar aqui no meu canal e assistir meus outros vídeos. Mas a história por trás do meu mestrado e por trás de tudo isso é isso que eu contei pra vocês. Acredito muito que Deus já me provou por A mais B que o meu lugar é aqui na Califórnia, que a minha história está sendo escrita aqui e é pra ser escrita aqui mesmo, porque é claro que quando a gente conta uma história, a gente não vai contar todos os momentos ruins e tudo de ruim que a gente passou pra chegar até ali. A gente conta, né, o final, quando deu certo, mas eu e minha família, a gente sabe todos os momentos que parecia que não ia dar certo mesmo. Às vezes eu só sentava e chorava e falava, não vai dar certo, não tem como mais, a partir de agora não tem como mais. E aí Deus me honrava, e aí Deus fazia acontecer, e Deus me dava uma saída. Deus sempre me mostrou um caminho assim, meio que nos 45 do segundo tempo. Então pra mim isso é a prova de que Deus tá no controle de tudo sempre, e que se as coisas aconteceram mesmo nos 45 do segundo tempo, é porque eram pra acontecer. E hoje eu tô onde eu tô, e eu tô muito feliz. Esses últimos anos da minha vida, esses 2 últimos anos da minha vida, desde que eu me mudei pra cá, têm sido os melhores. Então eu não posso reclamar, eu sou muito grata por tudo que eu vivi. Eu sei que foi difícil, mas eu não deixei de tentar. E eu sou muito grata a mim mesma que eu não deixei de tentar, que eu não desisti, porque eu tive vários motivos pra desistir.
mas eu não fiz isso. Então hoje eu sou muito feliz e é por isso que eu sempre tento passar essa mensagem de não desistam dos seus sonhos mesmo. Eu sei que é muito clichê falar isso e tudo mais, mas é o que eu sempre tento passar para as pessoas, porque eu acredito muito que Deus não coloca um sonho que é impossível de realizar no nosso coração. É isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que foi um vídeo diferente, foi bem pessoal, mas algumas pessoas tinham me pedido já nos comentários aqui no YouTube e também no Instagram, então eu decidi gravar. Eu espero muito que vocês tenham gostado de me conhecer um pouco mais, né, porque eu gravo tanto vídeo aqui, converso tanto com vocês, então acho que algumas pessoas vão gostar de saber um pouco mais de mim, da minha história. Se você tiver alguma dúvida, pode comentar aqui nos comentários, me mandar mensagem lá no Instagram também, @yasminsouza. Dá like nesse vídeo se você ainda não deu, se inscreve no canal. E é isso, gente, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!